Vamos colocar de pé. Deus continua falando, vai falar. E o que Ele quiser falar, vai falar. Vamos colocar de pé a palavra. Agradeço a oportunidade ao pastor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Cumprimento os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor. Graças a Deus. Os irmãos ainda de pé, vamos abrir a Bíblia em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 ao 7. Irmãos. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 ao 7. Aleluias. Vamos ler de uma forma responsiva. Eu leio o versículo, os irmãos, outro logo após. Diz assim a palavra de Deus. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para ser servos. Então disse ele: Vai, pede emprestadas e todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e diz ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Os irmãos podem tomar assento em nome de Jesus. Aleluias. Essa é uma passagem conhecida, irmãos, a qual Deus nos traz uma reflexão, né, nesta noite. Findando-se o mês de novembro já adentrando esta semana, último mês de 2021. Eu creio que esse ano, né, com muitas dificuldades, mas louvado seja o nome do Senhor, Deus permitiu que a obra dele não parasse, né, que estivéssemos louvando, cultuando com liberdade, irmãos, o teu santo e glorioso nome. Mas quantas coisas este ano nós queríamos ter feito, e por algum motivo ou outro nós não conseguimos. Mas 2022 se aproxima. E o que nós temos projetado, o que nós temos pensado para o ano que vem, na nossa vida secular, na nossa vida espiritual? Será que nós temos crido em Deus, crido em Jesus, na sua promessa, ou nós temos guardado, aleluias, e não praticado, se esquecido, guardado a palavra dele, não no coração, né? Guardado a palavra dele numa estante, dentro de uma gaveta, no armário, mas menos no coração, né? Onde que é para se guardar. Onde nós temos guardado a palavra de Deus, irmãos, as promessas, será que nós temos continuado acreditando? Ou nós temos parado de acreditar, achando que Deus não está vendo o que estamos vivendo, o que estamos passando, irmãos? Louvado seja o nome de Jesus, mas aprove a Deus esta noite nos trazer neste lugar de oração, para receber a sua presença, irmãos, para receber dele, aleluias, a sua graça, para podermos continuar caminhando. Que coisa boa é a gente ouvir a voz do Espírito Santo de Deus e não endurecer o nosso coração. Poder, aleluia, dar essa liberdade ao Rei da Glória, para que Ele ministre em nossa vida e nos ajude a caminhar em meio às dificuldades, irmãos.
É fácil a gente caminhar quando tudo vai bem, né? Quando sobra dinheiro, quando todo mundo está com saúde, quando tudo vai bem. Mas quando as coisas começam a fugir do nosso controle, irmãos, quando nós começamos a ser provados por Deus, nós que somos filhos de Deus, né? Eu tomo as adversidades que sobrevêm como provações, irmãos, como algo necessário para que possamos crescer espiritualmente. Isso é necessário para nós que aceitamos a Jesus, irmãos. Isso não é para a nossa derrota, não, mas sim para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluias. E Deus não deixa ninguém desamparado, irmãos. Deus, nós vemos nessa história bonita e belíssima, onde ali havia uma mulher e 2 filhos, o seu marido estava morto. E agora os seus filhos já estavam prestes a serem vendidos. Mas o que me chama a atenção é que naquela época a lei era bem clara. Nós vemos em Levíticos capítulo 25, versículo 39, onde ali a lei falava que quando um dos seus irmãos fosse tomado como servos, fosse vendido, que ele não fosse recebido como escravos. Deus tinha dado essa ordenança, mas nesta época desta viúva estava diferente, irmãos. Os irmãos ali, os judeus, eles não estavam observando a palavra, a lei, como ela deveria ser seguida. Ou seja, o medo dela, do que os filhos fossem, aleluia, para outra família, ainda que fossem hebreus, era que eles fossem maltratados, irmãos. Porque chegando, aleluia, o ano do perdão, eles seriam absorvidos. Mas se fosse recebido bem, né? Coisa boa é a gente estar na casa das pessoas, onde nós somos bem recebidos e somos como amigos. Que coisa boa é trabalhar para chefe, irmãos, que trata a gente como amigo, não como empregado. Coisa boa é você poder, o chefe chamar e confidencializar algumas coisas com você, mostrando, aleluias, que confia em você, que acredita em você. Aleluias, te dá essa liberdade, te dá, aleluias, este privilégio. Mas a coisa ruim é estarmos debaixo de julgo, irmãos, sermos injustiçados, aleluia, sermos maltratados. Ninguém quer isso. Ninguém quer isso, irmãos. Muito menos uma mãe para o seu filho. Muito menos uma mãe para os seus filhos. Aleluia. Porque talvez se fosse com ela, não doeria tanto em pensar que os seus filhos iriam sofrer. Porque poderíamos pensar aqui que ela já tinha visto outras pessoas serem vendidos e serem maltratadas, serem injustiçadas. E ela não queria isso para os filhos dela. Ou seja, ela precisava de um milagre na vida dela, irmãos. Ela precisava agora de uma providência de Deus, de alguma coisa para que resolvesse os seus problemas. Mas ela não era uma qualquer mulher, o seu marido não era qualquer um. Ele era servo do profeta, do homem de Deus. Ou seja, ela conhecia, aleluia, aquele que serve a Deus. Ela conhecia o Rei da Glória, o Criador, o Todo-Poderoso. Coisa boa é a gente poder conhecer Deus. Coisa boa é poder a gente buscar, aleluia, refúgio no lugar certo. Coisa boa é a gente buscar, aleluia, solução no lugar certo. Coisa boa é falar com quem resolve, irmãos. Bendito seja o nome santo de Jesus. Por que não esta noite nós abrimos o nosso coração? Por que não esta noite nós não abrimos o nosso coração e falar: Jesus, aqui está o meu problema, aqui está a minha dificuldade. Porque muitas vezes continuamos com o nosso coração fechado e nosso coração duro, irmãos. Aleluias. Esperando que Deus resolva primeiro. Esperando que as pessoas mudem primeiro. Esperando que os outros mudem. Que esta ação não parta de mim. Porque é fácil, irmãos, né? A gente fala assim: Deus, eu vou lá na tua casa hoje e resolve para mim, viu? Porque comigo está tudo certo, ó. Comigo está tudo certo. Resolve para mim, Deus. Deus, ó, vou na tua casa hoje, usa alguém para falar comigo, Deus.
que parta de alguém. Mas já parou para pensar que, será que nós não precisamos agir primeiro, antes que Deus haja? Antes que outras pessoas ajam? Será que nós não temos que tomar uma posição diante de Deus, uma posição diante da palavra de Deus? Aleluia, entrar diante de Deus com ousadia. Aleluia, entrar aqui esta noite e falar assim: Deus, eu vou na tua casa, mas eu vou começar a entrar te adorando, Deus. Eu vou começar de joelhos, vou, aleluia, chegar lá, vou ajoelhar-me e abrir o meu coração. Mas muitas vezes entramos na casa de Deus e nem oramos mais. Muitas vezes viemos para a casa de Deus e nem louvamos mais. Deixa que o irmão louva. Deixa que outro ore. E ficamos simplesmente esperando receber, como se fosse bênçãos delivery. Mas de nós mesmos nós não temos ação nenhuma. Aqui estava diante do profeta da palavra de Deus, e ele faz um desafio: vai e busque vasilhas, e não poucas. Ou seja, uma exigência, uma tarefa para que ela fizesse. Qual tem sido a tarefa que Deus tem incumbido a você? Qual tem sido a tarefa que Deus tem te dado? Nós sabemos que nós temos que orar, nós temos que consagrar nossa vida, jejuar, buscar a Deus, ler a sua palavra, fazer o bem ao próximo. Nós temos essas tarefas que nós sabemos, que está escrito na palavra de Deus. Mas e a nossa comunhão com o Espírito Santo e com Deus? Será que nós temos dado lugar ao Espírito Santo, ouvido a voz de Deus dentro da nossa alma? Ou simplesmente nós temos cumprido uma lista de deveres, simplesmente uma vida religiosa, aleluia, e depois queremos obrigar a Deus e os irmãos, aleluia, ser usado para nos abençoar? Será que Deus nos está querendo levar nós a lugares mais profundos? Será que Deus não está querendo que nós enxerguemos coisas novas, irmãos, coisas que ainda as pessoas não viram, ainda que nós não sentimos ainda? Aleluias. E ela, mediante a palavra do profeta, ela foi e buscou vasilhas. Vemos tiramos disso, algumas lições. Primeiro, comunhão, com os vizinhos, com as pessoas, comunhão em casa. Segundo, coragem, aleluias, em pedir. Muitas vezes ficamos com vergonha de orar, vergonha de cantar, vergonha de falar de Jesus, da palavra. Qual tem sido o seu obstáculo, aleluia, para cumprir, aleluia, aquilo que Deus te pede? Aleluia, o que Deus tem cobrado, aleluia, você sabe, o que o Espírito Santo de Deus tem cobrado você, aleluia, porque Ele nos foi dado, além de ser um consolador, para nos ajudar nas horas difíceis, para nos alertar dos nossos pecados, irmãos. O que Deus tem cobrado, o que o Espírito Santo de Deus tem pedido a você, aleluia. Será que você tem tido coragem, aleluia, e ousadia de fazer aquilo que Deus tem te pedido? Porque as bênçãos já estão prontas, irmãos. As bênçãos de Deus já estão prontas para todos nós. Mas a ação tem que partir de nós. Aleluia, vamos começar, aleluia, esta noite a repensar o nosso conceito, aleluia, com o Senhor. E saber que a mudança começa com nós. A mudança começa comigo. Só quero que as coisas mudem. Fala assim: Deus, essa semana, Senhor Deus, eu quero que algo comece, que algo seja diferente, Senhor. Eu não quero mais viver nessa situação que eu estou vivendo, Senhor. Deus, mas eu não quero esperar isso de outra pessoa, não, Senhor Deus. Eu sei que, Senhor, a bênção já está contigo, Pai, porque não existe nada impossível para Ti. Mas eu quero começar comigo. O que eu tenho que fazer, Deus? O que eu tenho que fazer? Aquela viúva, como às vezes olhava pela ótica humana, e ela não entendia o que ela tinha, era o que bastava, Às vezes pensamos: mas Deus, eu não consigo orar muito, Deus. Às vezes eu vou cantar, minha garganta fica rouca.
Às vezes eu vou falar da palavra de Deus, do Senhor, eu não consigo falar muita coisa, eu só consigo falar que o Senhor é bom, não consigo me aprofundar muito. Aleluia, porque ela falou, só tem um pouquinho de azeite. Talvez ela poderia, talvez no coração dela, não, eu tenho alguns milhares de denários aqui, mas eu estou precisando de uma ajuda de investimento, né? Talvez ela queria falar isso para ele, né? Aí ficaria fácil, né? Eu preciso pagar umas contas, mas meu marido deixou uma herança para mim, eu preciso de uma ajuda de investimento, porque o dinheiro já tem. Aí seria muito fácil, irmãos, resolver o problema. Mas ela tinha apenas uma botija de azeite. Mas isso, irmãos, perante Deus é muito, porque Deus, Ele multiplica, Deus, Ele opera no sobrenatural. Vamos sair da ótica humana, irmãos, e vamos entrar na ótica espiritual, saber que, aleluias, para Deus tudo é possível, aleluias. E ela foi, aleluias, valorizando agora aquilo que ela tinha. Deus, eu tenho isso, Senhor, mas eu sei que com isso que eu tenho, o Senhor fará milagres, Senhor. Começar a acreditar, irmãos, vamos começar a ter fé, aleluia, saber que Deus, Ele age, aleluia, naquilo que nós temos, porque agora nós começamos, aleluia, a disponibilizar mais diante de Deus. Deus, eu quero chegar diante do Senhor sem reservas, ó Pai. Eu quero estar contigo, Senhor Deus. Eu quero, Senhor Deus, um milagre nesta causa, Senhor Deus. Eis-me aqui, Senhor, isso que eu tenho, ó Pai. Me ajuda, aumenta a minha fé, Senhor. Aleluias. E ela foi, pegou ali aquelas vasilhas, como conhecemos a história, irmãos. Versículo 3 e 6 diz assim: então disse ele, vai e pede a ti vasilhas emprestadas a todos os teus vizinhos, vasos e vasilhas não poucos. E no versículo 6, e sucedeu que cheios que foram os vasos, disse aos teus filhos, trazei-me ainda um vaso. Porém ele disse, não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Ou seja, ela trouxe aquilo que ela pôde. Ela trouxe aquilo que ela pôde. O quanto nós conseguimos trazer na presença de Deus. Já imaginou a força que quando acreditamos na palavra e na promessa, já imaginou o que somos capazes de fazer no mundo espiritual, aleluia, que reflete aqui no mundo terreno? Você já imaginou, aleluia, quando você ora, aleluia, abrindo o seu coração, entregando, aleluia, com o teu coração aberto diante de Deus, o que Deus pode operar aqui neste mundo? Coisas maravilhosas, irmãos, que nós não imaginamos. Mas que esta noite possamos fazer uma experiência com Deus a partir de hoje, né, nesse dia, aleluia, dia 28, né, de novembro de 2021, que possamos, aleluia, ficar marcado na nossa vida, falar assim, Deus, mediante a tua palavra, com o que eu tenho, Senhor, porque foi o Senhor que me deu, ó Pai. Até aqui, Senhor Deus, pelas provações que eu passei, Senhor Deus, eu adquiri esta estatura diante de Ti. Mas eu não quero parar aqui, Senhor. Eu quero continuar crescendo diante do Senhor. Eu sei que essas provações, essas dificuldades, Senhor Deus, não veio para nos fazer parar, Senhor. Mas eu sei o que é para nos ficar mais fortes, Senhor Deus, diante do Senhor e diante, aleluia, das adversidades. Aleluias. Vemos aqui que a bênção ali foi muito grande, irmãos. Que ela encheu todas as vasilhas. E ainda ele falou que não, era a bênção tão abundante, que ainda ele perguntou, ainda tem mais algum para encher? Ou seja, a bênção de Deus não tem limites. Nós que limitamos as bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus são ilimitadas, irmãos. Não conseguimos imaginar, aleluias, o tanto que as bênçãos de Deus podem nos beneficiar, não só a nós, mas as pessoas que estão à nossa volta, né? Os teus vizinhos, o quarteirão onde você mora, no serviço ali, no setor onde você trabalha, muitas pessoas são impactadas pela bênção de Deus, pela presença de Deus na sua vida, irmãos. Você não tem ideia, aleluia, do poder de Deus que pode acontecer através de você, aleluia. Mas bastou que ela fizéssemos. Ela recebeu a promessa, o desafio. Ela foi, mediante a palavra de Deus, teve coragem de ir e pegar. Mas agora, aleluia, ela teve que
encher. No versículo 4 diz assim: então entra e fecha a porta sobre ti e os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Ou seja, ela, aleluia, os vasos não encheram sozinho. Ela trouxe aqui e falou assim: está aqui os vasos. Né, como Jesus fez, né, encheu, mandou eles encher de água e transformou a água em vinho. Ali foi diferente, irmãos. Ele mandou ela pegar os vasos, profeta, e depois dos vasos estando ali, agora você deita o azeite sobre estes vasos, ou seja, ação de fazer. Nada vem pronto, irmãos, para nós, nada vem pronto. Aleluia, nós temos que sair do comodismo, da zona de conforto, falar assim: Deus, o que o Senhor tem comigo, Senhor? Será que eu preciso jejuar mais, levantar pelas madrugadas, Senhor, ler mais a Tua palavra? Deus, será que eu tenho crido pouco nas Tuas promessas, Senhor? Aleluia, vamos, aleluia, fazer aquilo que Deus nos pede, irmãos. Vamos buscar Deus, porque nada vem fácil, irmãos. Nada vem, aleluia, fácil para nós. Deus nos ensina, Deus nos dá o caminho, Deus nos dá a estratégia, aleluias, Deus nos dá a condição. Mas o que tem que começar é a partir de nós. O que tem que começar a fazer somos nós, irmãos. Nós temos que começar a deitar o azeite sobre as vasilhas, aleluias. O que Deus já tem instruído você, o que Deus já te tem dado recurso, o que Deus já tem falado na sua vida, aleluia, o que você já tem entendido nesta caminhada espiritual. Será que você tem deitado azeite sobre os vasos, aleluia, ou você tem esperado encher sozinho? Bendito seja o nome do Senhor. Que esta noite possamos pegar o azeite que Deus tem nos dado, aleluias, e começar a partir desta noite deitar sobre os vasos, aleluias, porque eles serão cheios, serão tão cheios, aleluias, que não haverá mais vasos para ser cheios, irmãos. Que possamos entender, aleluias, esse mistério, aleluias, porque não existe nada impossível para Deus, irmãos. Não existe nada impossível para Deus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 7 diz assim: então veio ela e o fez saber o homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Que coisa gloriosa, né, irmãos? Ela obedeceu, ouviu, fez, né, teve atitude, partiu dela, encheu os vasos, aquele azeite pagou a sua dívida, ainda sobrou para viver o resto, seus filhos não foram vendidos, e ela pôde glorificar o nome do Senhor. Em Isaías capítulo 64, versículo 4, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. O profeta aqui ele estava dizendo que nenhum daqueles deuses pagãos tinha feito tão grandes maravilhas como o nosso Deus. E desse Deus que nós servimos, aleluias, você já viu o que ele é capaz de operar? Aleluias, por mais que nós ouvimos as histórias que ele abriu o mar vermelho, que ele de manhã trazia o maná, que as sopas cresciam no corpo das pessoas, que Jesus curou e fez grandes milagres. E mesmo assim, trazendo essa palavra para os dias de hoje, irmãos, para os dias de hoje, você consegue, além de tudo isso, que nossos ouvidos ainda não ouviram, que não subiu o nosso coração e que os nossos olhos não viram, que Deus é capaz de fazer. E não ficando somente no profeta Isaías, mas Paulo em Coríntios, ele traz este versículo novamente, dizendo: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Aleluias! O que você tem precisado nesses dias? O que você, aleluias, tem dito a Deus? Que a partir de hoje começa em nós, irmãos. Começa em mim, em você, aleluia. A ouvir e obedecer. A ouvir
e ter coragem em fazer, irmãos. A ouvir, aleluia, e chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, aqui está as vasilhas, Senhor Deus. Agora me dá o azeite, Senhor Deus. Aqui está o azeite. Eu quero começar a encher, Senhor Deus, porque eu sei que esse problema, Senhor Deus, vai ser resolvido em Teu nome, Jesus, porque mediante a Tua palavra eu estou tomando uma ação, Senhor Deus. E você vai ver a glória de Deus sobre a sua vida e sobre a sua casa, no nome de Jesus. Amém? Os irmãos querem receber essa palavra? Louvado seja o nome do Senhor.